Eu acho que umas 66 pessoas registraram, então a gente está esperando que, tomara que alguma dessas mais pessoas consigam se juntar à conversa hoje. Então vamos esperar aí uns minutinhos. Tô vendo que tá aparecendo aqui. Temos 11 por enquanto, e nós, os facilitadores. E 6 pessoas registraram, então a gente está esperando que, tomara que alguma dessas mais pessoas consigam se juntar à conversa hoje. Então vamos esperar aí uns minutinhos. Tô vendo que tá aparecendo aqui. Temos 11 por enquanto, e nós, os facilitadores. É isso, mais um minutinho e a gente começa. Sempre complicado esse momento aqui. Maria, make a present. Tudo certo, Fernanda. Cool. Ótimo. Acho que vamos conversar, né? Vamos começar fazendo as introduções, porque aí a gente já não perde muito tempo para a conversa. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aqui hoje com a gente. Pelo visto, temos 12 pessoas, né? 12 avaliadores emergentes. E obrigada por estar participando aqui da conversa. A gente entende que tem gente de todas as partes do mundo aqui com a gente hoje. Nas inscrições a gente viu uma quantidade imensa de países lusófonos, então é bom saber que temos a comunidade aqui conosco. Um agradecimento especial para o pessoal que está fazendo o curso de monitoramento e avaliação que está sendo ministrado pelo ITCI Law. A gente espera que a conversa de hoje seja instigante para vocês nessa última semana do curso. Eu queria também agradecer e dar boas-vindas à Márcia Jopé, que é a nossa orientadora de hoje, que vai falar um pouquinho da pesquisa que ela fez no seu doutorado. E a Ana Diogo, do ITLO, que deu o maior suporte para a gente fazer com que essa sessão de hoje acontecesse. Não menos importante, eu também queria agradecer aos meus colegas do Avali Youth Brasil, especialmente a Fábio e Jéssica, que estão sempre junto do P2P lusófono, mas também a todos os outros voluntários do P2P lusófono que fazem as sessões acontecerem. Em relação a hoje, né, eu vou começar primeiro falando um pouquinho o que é o P2P lusófono, porque a gente pode ter algumas pessoas aqui que nunca participaram das sessões antes. Então, só uma breve fala, né? O P2P lusófono é uma plataforma que possibilita a troca de experiências entre jovens avaliadores lusófonos. E a forma como esse P2P lusófono é implementado é através das sessões, né? Das sessões de aprendizagem. E as sessões têm uma estrutura bem informal, né? A gente busca uma linguagem formal, a gente busca trazer um orientador e abrir essa conversa para vocês, jovens lusófonos, terem o acesso a esses orientadores. E hoje teremos a Márcia falando sobre um assunto super importante na área da educação, na área de avaliação, que nem sempre é falado. Então, é um tema muito legal para aprender e para compartilhar. Então, antes de passar para a Márcia, eu só quero checar. Eu acho que a gente já viu aqui que a gente está com um probleminha técnico, então eu acho que todo mundo está com uma autorização para poder falar agora. Então, bom, que a gente pode abrir o microfone e falar quando eu preciso. E a forma como a gente vai conduzir a conversa hoje é
a Márcia vai trazer para a gente um pouco da pesquisa que ela fez no doutorado, e aí vai partilhar um caso, um estudo de caso, um caso que ela vivenciou na área da avaliação. E aí, a partir disso, a gente vai abrir a conversa com vocês, com os avaliadores que estão aqui na chamada hoje. Mas, nessa conversa, a gente, no formulário de inscrição, a gente pediu para que vocês colocassem quais dúvidas vocês têm nessa área das habilidades interpessoais. Então, a gente tem algumas perguntas que a gente vai começar a fazer, né, para fazer com que a conversa comece, mas a gente vai abrir para que vocês também possam perguntar diretamente a Márcia, ou a Ana, ou ao Fábio, ou a mim também. Então, o intuito é que isso seja uma conversa. Em relação às outras perguntas, a gente recebeu muitas perguntas em relação a recursos para técnicos de avaliação em português, graduação, essas perguntas que a gente sempre recebe, na verdade, nessas sessões do P2P. Então, eu vou colocar aqui para vocês no chat, a gente tem no site do P2P um repositório, um lugar onde a gente já coloca essas informações e que todo mundo pode acessar. Você pode ir lá e no seu tempo, se familiarizar com esses recursos que já existem. E, sem muito mais de mim, eu vou passar para a Márcia, para ela levar a gente nessa jornada de aprendizado. E a gente depois, quando for daqui a uns 20, 25 minutos, a gente começa a conversar e abre para a conversa. Márcia, você. Então, bom dia a todos. Estou super feliz de estar aqui com vocês e saber que tem pessoas da comunidade lusófona, além da Ana, né, junto com a gente, né? O idioma nos aproxima e espero que nos aproxime cada vez mais. Eu vou começar. Bom, obrigada também a Fernanda, ao Fábio, a Ana por estarem organizando isso. A gente espera poder compartilhar, né, o vídeo dessa sessão aí no canal da rede e tal. Eu quero saber se vocês estão vendo minha tela. Fernanda, ok. Sim. Eu não vejo mais vocês, então, Muito bem. enfim. E eu vou começar a marcar o meu tempo aqui. Geralmente eu consigo falar no tempo. Bom, a conversa hoje então é sobre habilidades interpessoais na avaliação. Eu preparei uma agenda que tem uma apresentação, um pouco do que a gente entende sobre isso, os princípios, como é que as habilidades interpessoais acontecem no processo avaliativo, e aí eu vou dar exemplos. E aí preparei alguns slides com dicas. E depois eu quero que a gente converse. E aí que todo mundo se sinta assim à vontade para fazer pergunta, para também contar a sua experiência e tal. Por que eu não consigo avançar? Consegui. Bom, quem que sou eu? Eu sou uma pessoa apaixonada por avaliação. Eu comecei a minha vida, a minha carreira como engenheira civil, e todo mundo ri quando eu conto isso, porque, você não tem cara de engenheira, ainda bem. Eu fiz um MBA quando eu estava numa empresa, fiz um mestrado em políticas em administração pública no ISCTE, e acabei de terminar o PhD em psicologia com concentração em avaliação. Eu tenho 20 anos de experiência nessa empresa de consultoria em gestão de projetos, que eu trabalhei a partir de quando eu me formei, e eu atuo como consultora em monitoramento e avaliação desde 2003. Então, um dia eu também fui uma avaliadora emergente. Eu sou uma das fundadoras e diretora da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, e eu já quero convidar vocês todos a visitarem a página, que eu vou colocar o link no final. E a minha tese foi sobre educação e avaliação, né? Na verdade, como é que os avaliadores do futuro estão sendo preparados? Aqueles avaliadores que vão avaliar não apenas um projeto,
mas vão avaliar uma transformação, vão avaliar a transformação do clima, a transformação do sistema alimentar, a transformação da saúde. Nessa tese eu entrevistei 20 especialistas do mundo todo e fiz um diretório de cursos de pós-graduação em avaliação, que pode ser muito útil para vocês, né? Eu vou colocar o link do diretório no chat assim que eu terminar a apresentação. E também pude definir critérios sobre como é que os cursos estão ou não preparando a gente. Se vocês tiverem curiosidade de ver o resultado, me diz que eu compartilho com vocês até uma apresentação que eu fiz também para a IOCI. Bom, o que são dinâmicas interpessoais, né? Vocês sabem, todo mundo sabe que os relacionamentos têm força. Então, essas dinâmicas são essas forças dos relacionamentos que levam à ação e mudança, né? Quando a gente trabalha com avaliação, a gente está falando de mudança. Avaliações são processos políticos, não no sentido político partidário, mas no sentido que envolvem pessoas, envolvem crenças, envolvem conceitos, objetivos. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que a avaliação exige empatia e diplomacia. Empatia, porque a gente precisa se colocar no lugar de quem está sendo avaliado. E também precisa ter diplomacia para saber como falar as coisas e como tratar certos contextos institucionais. Então, às vezes, uma atitude de um avaliador, logo no primeiro dia do trabalho, pode gerar muita resistência, né, àquele processo todo. Principalmente quando a gente encontra, e não é raro encontrar momentos de crise, quando a gente começa uma avaliação. Então, sempre que a gente chega, eu já me deparei muito com esse tipo de sentimento, de chegar, começar uma avaliação e perceber uma resistência, no sentido, mas o que um avaliador está fazendo aqui? Por que a presença dele aqui? Então, a maneira com que a gente se comporta no primeiro contato é muito importante. A gente precisa, nesse momento, começar um trabalho de construir uma relação de confiança com aquele grupo que está sendo objeto de avaliação. E explicar o motivo da presença de um avaliador. Eu, geralmente, na primeira conversa, me coloco assim, ó, eu falo, eu não vim aqui para julgar ninguém. Eu vim aqui para fazer um trabalho junto com vocês, porque são vocês que sabem o que é o programa sendo avaliado, e nós temos um objetivo comum, que é saber como melhorar esse programa, e o quanto ele está causando de efeitos negativos ou positivos, enfim, onde ele pretende. Então, isso é uma fala que ela alivia, né, a tensão, a ansiedade que é comum quando alguém chega para avaliar qualquer coisa, né? Eu agora quero falar um pouco do processo avaliativo. Eu separei aqui o processo avaliativo em 5 grandes etapas, né? Primeiro, o entendimento do contexto e do objeto. A gente começa uma avaliação entendendo. Depois a gente vai tentar focar, entender para que está sendo feita aquela avaliação e quais são as perguntas, o que é que se quer saber. E com base no que se quer saber, a gente escolhe os nossos métodos. Como é que a gente vai responder as perguntas? Então, são os métodos de coletas de dados e informações. E o passo 1, 2 e 3 é meio que o plano da avaliação, né? Depois, a implementação começa com a coleta em si de dados e análise dos resultados. E o último passo é escrever, apresentar as conclusões e recomendações quando elas são pedidas, né? Nem sempre as recomendações são pedidas, mas o final sempre é o resultado da análise, as lições aprendidas, as conclusões. Então, é acima desses 5 etapas do processo é que eu quero falar sobre as tais habilidades, né? Então, no primeiro momento, quando a gente está escutando o que é o programa, essa habilidade da escuta é super importante. Saber tirar deles
o que é importante tirar para a gente entender o contexto e o objeto. Claro, fazer pesquisa também, ter atitude curiosa, né? E eu estou falando, meu lugar de fala é de uma consultora, mas é também de alguém que coordena equipes. Então, é importante desde o início, e isso é transversal, que o coordenador da avaliação, ele alinhe todos esses passos com a equipe com quem ele está trabalhando. Também é importante ter a habilidade de se comunicar, que está muito relacionada a essa habilidade interpessoal. A gente constrói relacionamentos se comunicando. E outra coisa importante é ter sensibilidade de saber que atores estão envolvidos e os seus interesses. E o meu exemplo aqui é um projeto na área de cultura que eu estou avaliando em São Paulo. É um programa muito grande das fábricas de cultura e foi muito difícil. A gente passou um tempão montando a teoria de mudança. Por quê? Porque esse conceito não existia lá e geralmente ele não está presente nas avaliações. Então, fazer com o primeiro trabalho ser construir a teoria de mudança junto com a equipe, junto com eles, é o primeiro exercício de construir relacionamento e de alinhar todo mundo sobre do que se trata a avaliação. Ok. No segundo passo, bom, a gente já identificou os atores e vocês sabem que atores diferentes podem ter interesses diferentes. E nem sempre os atores querem a mesma coisa de uma avaliação. Por exemplo, o contratante pode querer saber o custo-benefício, saber se o recurso que ele colocou lá gerou um benefício, gerou o efeito. Geralmente esse é o raciocínio dos financiadores. Mas as pessoas que estão envolvidas ou recebendo ou participando de uma iniciativa, por exemplo, no Fábricas, né? Quem participa do Fábricas e quem está lá na ponta lidando com os adolescentes, os jovens, o que eles precisam saber é se realmente o programa está causando um efeito na vida deles. Então, esse momento é de mediar conflitos, e aí a habilidade de facilitar e de mediar conversas é muito importante, de negociar propósitos da avaliação, porque às vezes existe um componente de desigualdade muito grande. Por exemplo, as fábricas de cultura são um prédio que está instalado em bairros periféricos de São Paulo. Não é todo mundo que consegue chegar lá. Às vezes a pessoa mora longe, ou às vezes os horários das coisas não são adequados para quem trabalha. Então, vão existir necessidades e interesses que a gente precisa ter a sensibilidade de identificar. E apontar também, usar a lente da desigualdade de gênero, da desigualdade de raça. Muito bem. Na parte de coletar, definir os métodos, que a gente vai também tentar negociar e descobrir algumas coisas. Por exemplo, tem muita organização que tem muito dado, já tem muito dado coletado. Será que a gente consegue aproveitar? Ou tem organização que tem limites. Por exemplo, eu posso propor uma pesquisa online com os participantes de um programa, só que não é possível fazer essa pesquisa porque os participantes não têm internet, ou o perfil deles não responde pesquisa. A gente tem sempre esse desafio com pesquisa. Ou quando a gente pensa num instrumento de entrevista ou de grupo focal, mas eles não conseguem participar porque eles não têm disponibilidade de tempo. Bom, então isso também exige aqui sensibilidade de pensar em quem vai responder, em quem vai fornecer os dados. Na parte da coleta de dados e análise dos resultados, a coisa mais importante da habilidade interpessoal é usar a linguagem adequada. E aí eu quero contar uma história que eu sempre conto. Eu estava trabalhando num projeto que era da ONU e tinha um monte de consultores definindo instrumentos de entrevista. E eu era bem jovem naquela época. Eu fui entrevistar um presidente de uma associação de produtores
agrícolas, de pequenos produtores agrícolas. Era um senhor muito simples. E eu, quando comecei a aplicar o instrumento para entrevistá-lo, ele me olhou assim, com o olhar de quem não estava entendendo nada. E ele não estava mesmo. E ele nem deveria estar entendendo, porque a linguagem do instrumento era totalmente inadequada para ele. Então, perceber a cultura e a adequação da linguagem de quem a gente está entrevistando ou coletando dados é muito importante. E também aí entra a noção do respeito, de deixar a pessoa à vontade, quando ela não se sente confortável com as perguntas, para interromper, ou dela não responder. Eu já tive casos de fazer perguntas e a pessoa dizer, eu não vou responder essa pergunta. E tudo bem, é um direito dela, né? Então, saber que existem regras de respeito de direitos e de ética. E, por fim, a fase final, né, onde a gente chega depois que a gente coletou os dados e analisou e mastigou aqueles dados, chega aquele momento difícil de ter que apresentar os resultados. Primeiro que é preciso ter habilidade de comunicação para apresentar bem os resultados, né? Ninguém vai ler 250 páginas. Então, isso faz parte também da habilidade de pensar que um líder de uma organização, ele não vai ler no máximo 5 páginas. E também saber lidar com as situações delicadas, porque não é sempre que a gente tem boas notícias para dar. Então, como é que você dá as más notícias, mas se elas forem más mesmo, você preparar antes aquela liderança que vai receber e discutir com eles, né? Como é que isso pode ser compartilhado para o resto da equipe e tal. E também uma coisa importante do trabalho do avaliador é facilitar o uso, né? Garantir que aquela avaliação não vá parar numa gaveta. E nem é sempre que a gente consegue, mas a gente tem que tentar. Então, surgiram algumas perguntas aí, que o Fábio fez essa análise legal das perguntas que vocês encaminharam, né? Como é que eu aprendo isso? Bom, tem uma coisa que aprendi com a vida, como eu aprendi a ser quem eu sou na minha casa, na minha escola, com os meus amigos. Então, tem toda uma bagagem que a gente traz. Mas existem cursos que incluem esse conteúdo. Mas, olha, surpresa para vocês. Só 4% dos cursos de pós-graduação incluem esse conteúdo de forma explícita. Eu digo que metade menciona alguma coisa, né? Isso é resultado da minha pesquisa. Então, qual é o jeito? Navegar por outros campos. Por exemplo, eu fiz um curso de facilitação online. Então, a habilidade de negociar, de facilitar, de mediar conflitos, é coisa de outros campos e que a gente pode emprestar, né? Outra coisa é, se você é jovem ou emergente, está começando no mundo da avaliação, eu sempre falo isso nas conversas com vocês, colhem, né? Fiquem próximos, escolham uma referência para orientar vocês, escolham mentores, né? E qual é a fonte dos mentores? Ou no seu trabalho, no próprio trabalho, quando você está envolvido com avaliação, ou em comunidades de práticas. E como a Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, e geralmente essas associações, as redes que estão espalhadas até pelo mundo todo, elas têm documentos de competências, então vocês podem entender melhor. E depois eu vou fazer uma propaganda aqui do trabalho que a gente está fazendo. E claro, por último, né, a experiência vai ensinar. Cada situação é única, cada avaliação é única. Então, quanto mais experiência a gente tem, melhor a gente aprende a lidar com as situações e com as nossas próprias frustrações, né? Que às vezes os processos são frustrantes. Bom, aqui é a propagandinha que eu quero fazer. Nós, na Rede Brasileira, junto com a Eval Youth Brasil, nós estamos fazendo esse trabalho, que é as competências para a prática de avaliação no Brasil. E elas estão alinhadas às dimensões de um outro documento que a gente produziu, que são as diretrizes para a prática da avaliação no Brasil. Então, para cada dimensão, a gente foi desenvolvendo os conhecimentos, habilidades e atitudes
em subdimensões. Vou falar só do primeiro quadrante aí. Por exemplo, saber contextualizar avaliações. O que eu preciso saber para contextualizar bem uma avaliação? Que habilidade eu preciso ter e que atitude eu preciso ter? A gente falou um pouco aqui de curiosidade, tudo, compreender, né, a cultura da organização, compreender que um projeto ou um programa está sempre inserido num sistema maior. Então, esse documento ainda não está pronto, ele está em fase final de revisão, vai passar por diagramação, mas já já vocês vão ter um documento em português aí bem detalhado, para até funcionar como um instrumento de autoavaliação para vocês. As outras dimensões aqui, método e viabilidade, direitos e integridade, que a gente já falou um pouco, e aprendizagem e utilização, né? Lembrar sempre que um processo avaliativo é um processo de aprender, de todo mundo aprende, né? Quem está fazendo a avaliação, quem está recebendo a avaliação e participando. Então, também é papel do avaliador facilitar esse aprendizado. Independência, né? A gente tem isso como valor, e o Fábio, ontem a gente estava conversando um pouquinho, o Fábio mencionou isso e eu resolvi incluir aqui porque eu achei importante. A gente sempre se envolve emocionalmente porque a gente não é neutro, né, em termos de valores. Puxa, se a gente está avaliando um programa que vai reduzir a desigualdade racial, nossa, a gente fica já de cara, né, emocionalmente envolvido e animado com a história, né, e com o objeto, e às vezes a gente acaba ficando amigo da equipe, né, que está sendo avaliada, mas isso a gente tem que lembrar e saber separar as nossas emoções para não gerar viés, interferir nos resultados da avaliação. A gente não pode levar os achismos, né, o que a gente acha para os resultados. A gente tem que procurar se deter às evidências que a gente coletou, com o método que a gente definiu e tal. Lutar por princípios. Por quê? Eu vou contar uma historinha aqui. Uma vez eu fui avaliar um programa na área de educação e ele envolvia ética. E ele era para jovens do nível médio aqui do Brasil. E era um termo de referência que queria só saber se as metas tinham sido cumpridas e tal, porque eles estavam meio que encerrando esse projeto. E eu pedi para ir visitar as escolas onde esses pilotos tinham sido implementados e conversar com os professores, fazer grupo focal com os alunos, e fui em 2 escolas, e foi muito legal. E eu descobri muitas coisas do programa que não estavam nos documentos, não estavam nos relatórios, talvez o cliente, quem estava contratando, nem soubesse do efeito que aquele programa causou. E a minha recomendação foi não só continuar com o projeto, mas expandir o projeto, mas eles não queriam isso. Politicamente, eles queriam encerrar o projeto. E eles pediram para eu mudar o relatório. E eu disse que eu não ia mudar. Então, o meu escudo era de argumentar pela coerência e pela metodologia que eu tinha usado, pelos dados que eu tinha coletado. Então, como lutar contra esse tipo de situação? Se a gente tem combinado, né, entre nós os padrões, as competências e as diretrizes éticas, eles podem ser bons escudos, né, da boa prática. Quando a gente se depara com desafios éticos, e isso é muito comum. É isso, então. Aqui está o link do site. Eu vou colocar para vocês no chat o link do Diretório de Programas de Pós-Graduação, que foi feito pelo Global Evaluation Initiative. Vou pôr o link para o documento das diretrizes e vou pôr... isso aí. E o site, esse link do site também. Oi, Márcia. Desculpa, eu já coloquei todos, tá? Ah, que bom! Jéssica aqui. Jéssica está aqui, proativa. Gente, não sei, 21 minutos. A gente tem aí 30 minutos, que é um tempo bem legal para a gente poder conversar. Então, eu vou pedir para vocês mediarem aí. Não sei o que está sendo colocado no chat, se está sendo colocado.
Obrigada, Márcia. Obrigada. Foi ótima, foi realmente muito legal aprender um pouquinho mais e ver a forma tão prática, né, que você colocou os passos até para a gente atingir, enfim, chegar no processo avaliativo de análise e tal, e como você associou as capacidades, né, interpessoais a cada passo. Isso foi, eu acho que realmente foi um ponto que me trouxe uma reflexão muito legal. Tem muito pano para manga aí nessa conversa. Vamos abrir aí para o pessoal. Se não tiver nenhuma pergunta, eu tenho um monte de pergunta que a gente coletou de vocês, das pessoas que se inscreveram. E aí a gente pode começar, talvez, se não tiver nenhuma pergunta no chat ou uma pergunta, se ninguém quiser abrir o microfone e falar, a gente pode pular para as perguntas que a gente já tem no banco de perguntas. Temos uma mão levantada. Antunes, por favor, venha, se apresente e faça sua pergunta. Olá a todos, boa tarde já, né? Para nós, para vocês acho que é bom dia. Quem está no Brasil é bom dia ainda, né? Bom dia. Meu nome é Dulcinea Gonçalves, eu estou usando o Teams do meu filho, por isso que aparece isso no e-mail. Peço desculpas por isso. Eu agradeço a apresentação da Jopete e mais uma vez para mim é ótimo, não é? Essa retoma do P2P. É sempre um bom momento de aprendizagem. Agradeço-os imenso por darem continuidade, ok? Eu queria fazer duas perguntas. Uma delas era perceber um pouco quando falou nesse processo, na avaliação, vamos construir relações de confiança e até avançou algumas dicas, não é? Que é deixar claro às pessoas o que é que por que nós estamos lá e qual é o real papel que nós estamos a desempenhar. Mas eu não sei se existem técnicas, não é? Específicas que poderia partilhar conosco também, que poderiam ser úteis nesse processo de um pouco de quebrar o gelo. Okay? Outra coisa eu estive a ver assim muito por alto as diretrizes, né? Não era diretriz, não, essa lista de cursos de monitoria, o diretório, né? E é uma coisa apenas informativa ou ela tem alguma característica avaliativa? Comparação, qualidade, alguma coisa assim? Okay? Bom, por enquanto é isso. Obrigada. Deus. Posso responder ou vocês querem coletar várias? Sim, pode responder. Muito obrigada pelas suas perguntas aí. Eu não sei, cada um tem um estilo de ser, né? Então, eu sempre chego num lugar com o coração aberto, sabe? Porque eu acredito no trabalho e que o trabalho pode causar aprendizado e que o trabalho pode melhorar os programas. Então, eu chego com honestidade, assim, com um sorriso no rosto e aí o gelo acho que quebra, porque eu acho que os gestores, eles têm horror da postura arrogante, da postura de um avaliador que chega, sabe, achando que sabe tudo e ou com um olhar mais negativo, né? Eu sempre busco onde é que está o valor daquilo, né? Onde é que estão os pontos positivos daquele projeto? Lógico que a gente vai apontar o que achar junto sobre, né, as oportunidades de melhoria, mas eu procuro lembrar que eu também fui gestora de um programa um dia. Até na vida da gente, né? Por exemplo, a gente tem um filho. Se alguém chegar e falar mal do meu filho, não vai falar para o outro lado. Para mim, não vai. Se falar que meu filho é feio, sei lá, não vou gostar, né? Então, é ter jeito, né? Saber que aquilo às vezes é o bebê. A minha primeira avaliação, gente, eu vou contar para vocês. Era uma pessoa conhecida, ela não era minha amiga, mas ela era conhecida e ela me contratou. E na primeira conversa, ela começou a chorar na minha frente. E ali eu percebi como é delicado
chegar uma pessoa de fora que não comeu o saco de sal, que não lidou com os desafios, as limitações, né, as noites mal dormidas, e querer avaliar. A gente não tem esse poder, a gente tem que fazer junto. A gente tem conhecimentos metodológicos de pesquisa que podem ajudar, mas a gente tem que fazer junto. E junto, quanto mais gente junto, melhor, né? Que às vezes a coisa fica um pouco inviável, mas, bom. Sobre o diretório, ele partiu de um critério que era assim, seriam incluídos programas que querem formar profissionais em avaliação, então isso de alguma forma sempre está declarado, né, na descrição dos programas, e que incluíssem pelo menos 2 cursos com a palavra avaliação. E claro que isso é uma diversidade enorme, porque tem cursos em várias áreas, com vários enfoques, de vários tamanhos, online, não online. Então, e não existe um processo de acreditação de cursos de pós-graduação e avaliação, isso não existe. Então, um pouco da minha pesquisa foi um pouco isso, sabe? Pensando num cenário onde a gente precisa formar avaliadores que tenham uma cabeça voltada para a transformação, do mundo em transformação, porque a gente está vivendo um mundo em transformação, o que é que esses avaliadores deveriam saber em termos de temas e de abordagens e de métodos e que mais, né? Para se preparar bem. Por exemplo, novas tecnologias, o link com a profissionalização, a prática, né? Cursos que incluam a prática para que se tenha a oportunidade de desenvolver essas habilidades que eles chamam de soft, mas na verdade elas são o coração de tudo, né? E não são todos os cursos, tem outras habilidades soft que são listadas até nas nossas competências, como gestão de projetos. Vocês viram, é um processo. Se você não gerir bem aquele processo, a chance de dar errado é muito grande. Então, é isso. O meu estudo mais ou menos fez o critério, mas nesse cenário do mundo em transformação. Eu vou colocar aqui um link de uma apresentação, se vocês quiserem assistir, tá bom? Espero ter respondido. Acho que... Fernanda? Fábio. Não, eu acho que é a Jéssica. Jéssica, tu tens uma pergunta ou é uma complementação? Porque o Fábio tem uma complementação da fala da Márcia. O meu seria uma complementação também, eu acho que uma partilha rapidinho, um pouco nisso que a Márcia falou. Mas se o Fábio quiser ir antes, Não, pode ir, não, vai então, e o Fábio vai depois. Acho que, rapidinho, você sempre fala que é um prazer escutar você, né, Márcia? Sempre aprendo bastante. Minha primeira avaliação eu fiz com a Márcia, então foi muito bacana. E agora depois de anos tentando, aí eu estou trabalhando na área agora como consultora em avaliação para uma consultoria canadense. E já na primeira avaliação que eu estou fazendo agora, eu acho que uma competência que a Márcia falou, que eu me deparei, que é a competência da negociação. Então, só rapidamente, a gente teve um grande doador que doa para essa organização, e o que aconteceu com o doador, né? Ele começou a pressionar a organização para os resultados, e a organização, muito desesperada, nos pressionando para a gente fazer um statement de impact, que eles falavam, né? E de imediato, é muito interessante que a nossa reação, eu como avaliadora, falar que é isso, a gente não pode fazer isso, cadê a neutralidade e tudo mais. Mas acho que quando a Márcia falou essa questão do bebê, me tocou bastante, porque quando você vai conhecendo a história da organização e um trabalho social importante que eles têm, é muito difícil você não se colocar nos sapatos deles. Você fala, poxa, é um trabalho de anos que eles fazem, a gente entende a preocupação, eles riscam de parar de oferecer os programas porque é o principal doador, e a gente entra nessa seara aí de ficar um pouco a ética do nosso trabalho, né, também de a gente não espremer os dados, mas ao mesmo tempo também entender, né, o tanto de esforço, de suor que foi colocado naquilo, e a identificação pessoal que a gente tem quando a gente está lidando com projetos sociais que são de extrema relevância. Então, eu acho que essa é uma competência muito importante
eu falo por mim mesmo que eu estou sempre procurando cursos, mas eu olhando assim no meu histórico de procura, eu sempre método, a gente procura muito sobre, eu falo, né, sobre coleta de dados, qual que é o novo software, como que eu domino, e eu preciso aprender o R, eu preciso aprender o STS, aí você vai para uma reunião, e aí, né, você precisa negociar. Então, foi um momento também que deu um estalo para mim. Eu falei, nem uma paródia, nem só de método vive o avaliador. A Bíblia fala nem só de pão, nem só de método e técnicas vive o avaliador. E é nesse momento que você acha que é mais falou um pouco. Como que eu aprendi essa competência de negociação? Eu não aprendi, eu ainda estou aprendendo, porque esse foi um caso prático que eu já cheguei na primeira avaliação que eu estou fazendo, me deparei e eu fiquei assim, e aí, o que eu falo, né? E agora, o que eu faço? Enfim, mas acho que é isso, só complementando, acho que é uma competência que a gente sempre vai continuar desenvolvendo, essa sensibilidade, essa empatia, né, os limites do meu trabalho e a ética, mas ao mesmo tempo entender que às vezes é a vida daquela organização, né, ela arrisca enfim, de a gente literalmente o projeto ruir por conta disso. Então, achei muito legal isso que a Márcia falou, porque eu ainda estou aprendendo e já estou vivendo isso na prática agora. Provavelmente vou viver muito mais ainda. Eu acho que não tem uma receita de bolo, mas acho que alguns princípios, né, como vocês colocaram ali nas competências de ética, de empatia, de uma escutativa, de não chegar com essa posição, como a Márcia falou, não, eu sou avaliador, eu sei o que eu estou fazendo, você tem que confiar em mim. Eu acho que, assim, tentar sempre que possível, vamos juntos, quero te mostrar que eu estou aqui para a gente aprender, para vocês aprenderem também, não só para a gente fazer uma auditoria, um check ou não do que está sendo feito. Então, é isso, só uma complementação. Desculpa, me estendi um pouquinho. Fábio, entra. Obrigado. Eu vou tentar falar, eu tô meio sem voz. Se falhar, eu continuo no chat. Eu acho que um ponto que foi muito importante aqui, trazido pela colega no início, foi como quebrar esse gelo inicial. E a fala da Márcia em relação a ter uma abertura um pouco mais próxima, mais humanizada desse processo, acho que é importantíssima. E eu acho que também é interessante que a gente consiga, antes de chegar nesse momento da primeira interação, observar bem qual é o contexto, qual é a cultura. E cultura aqui em vários níveis. Cultura como o país daquele local, aquele local onde você está fazendo a avaliação, cultura da instituição também, onde a avaliação está sendo realizada, ou cultura das instituições parceiras. Porque, por exemplo, se eu chego no Brasil, eu sei que em várias instituições, até mesmo instituições do governo, vai ter alguma abertura para eu talvez chamar a pessoa direto para um café, ter uma conversa preliminar num café. Enquanto que em outros países, eu sei que isso seria uma quebra de protocolo gigantesca, geraria um estranhamento e uma antipatia inicial que talvez fosse arruinar todo o trabalho restante. Talvez tem países em que você demonstrar um alto grau de formalismo no início, ganhar o respeito através do tratamento do protocolo, mas inserir aí também uma linguagem que seja transparente, vai demonstrar para aquela outra pessoa que você reconhece o ambiente que está entrando, não é? Reconhece quais são as regras da casa, está utilizando a mesma linguagem e está sendo muito claro sobre o trabalho que vai ser realizado. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. E ontem nós conversamos um pouco na preparação para esse encontro de hoje, e eu acho que um segundo ponto, uma segunda face para quebrar o gelo é nesse contato inicial também, utilizar um pouco de uma habilidade de mediação, mas uma linguagem também que ajuda a gente a desmistificar o peso do erro, não é? Ou o peso, digamos, dos fracassos, para que todas as partes consigam realmente entender que a avaliação ela não vem só para a gente ter ressaltar quais são os pontos positivos, mas vem principalmente para a gente conseguir aprender. Então, esse componente de accountability da avaliação normalmente é o que é mais martelado e as pessoas têm muito essa ideia de auditoria, mas quando a gente consegue incorporar na nossa linguagem, principalmente no desenho da avaliação e transmitir isso para todos, que a avaliação é aprendizagem também,
a gente acaba conquistando e aproximando, com certeza. Obrigada, Fábio. Ana, quer complementar alguma coisa? Vi que você botou uns comentários no chat. Sim, não queria tirar muito tempo também para ouvirmos os nossos participantes, mas só para complementar o que disse a Márcia no início, que estranhamente apenas 4% dos programas que ela analisou de alguma forma tratavam a questão das competências, e isto dá bem nota, por um lado, do difícil que é ensinar, treinar pessoas nesta matéria, e depois também do enorme potencial que existe para fazermos aqui alguma coisa, e era o meu desafio também para o P2P e se calhar para outras daquelas entidades que suportam o P2P, com aquelas que todos nós trabalhamos, que é instigar um bocadinho a criação de treinos específicos para estas matérias, porque temos o CLEAR, o IPDET, uma série de coisas que ensinam métodos, mas nós também precisamos desenvolver estas questões, e queria só dar aqui o exemplo, nós no IT Silo, quando fazemos formação para os nossos colegas da OIT, um dos programas que temos é um programa exatamente só para desenvolver competências de gestor de avaliação, não de avaliadores, mas de gestores de avaliação, colegas da OIT que querem aprender como gerir uma avaliação, e tem que ser um treino que online não se consegue fazer, temos que ser honestos, é um treino que tem que ser cara a cara, tem que ser presencial e muito baseado em simulações, em roleplays, em criar casos em que as pessoas têm que resolver. E primeiro, para quem está a fazer, é super divertido, porque nunca sai duas vezes igual e acontecem coisas muito interessantes. E uma das coisas que nós fizemos num curso que estamos a desenvolver para a UNEC, para o grupo das Nações Unidas que reúne todas as agências de avaliação, e que quer trabalhar competências interpessoais, uma das coisas que nós fizemos foi um filme. Criámos um guião, um filme com situações típicas que acontecem num processo de avaliação, tudo o que de mal pode acontecer num processo, tudo o que de inesperado pode acontecer num processo, e fizemos um filme, e o que fazemos são conversas estratégicas guiadas a propósito daquelas cenas, daqueles comportamentos, e estimulamos a discussão. E isto combinado, se calhar, com uma dimensão prática, depois também de simulação de roleplay. Eu sei que há colegas nos Estados Unidos que já estão a trabalhar também com inteligência artificial para criar simulações e situações em que se possam desenvolver este tipo de competências também, e portanto, quer de uma forma mais tradicional, quer com mais criatividade, quer com a tecnologia, acho que há muito espaço ainda para fazer, e é sobretudo muito importante que os jovens avaliadores emergentes, se possam discutir com avaliadores mais sénior. Aliás, o Michael Quinn Patton, há uns anos atrás, criou uma sessão dentro da conferência grande que é feita nos Estados Unidos todos os anos, que era exatamente sobre os falhanços dos avaliadores, e como é que os avaliadores falham, e acho que é muito importante para nós estarmos também tranquilos e pacificados connosco mesmos, que vamos fazer coisas que não vão sair bem, mas é daí que vamos aprender, e na próxima já fazemos de uma forma diferente, e já temos outros cuidados, e já temos outra atenção. E, portanto, por muita tensão que, por exemplo, a Jéssica possa sentir agora quando vai fazer uma avaliação, dar-lhe essa palavra de conforto que a seguir melhora e aparecem outras coisas, e é com isto que nós também crescemos e aprendemos. E, portanto, não tenham medo e arrisquem, mas preparem-se. Tudo melhora, mas a preparação ajuda muito. E era este o meu comentário. Obrigada. Obrigada, Ana. Esse é o último gancho para trazer atenção a um comentário que o Fábio fez no chat, que é em relação a um dos pontos mais importantes sobre isso, sobre a conversa que a gente está tendo hoje, sobre as habilidades interpessoais, é ter consciência sobre elas, é ter consciência do fato de que isso é tão importante para o sucesso das avaliações. Então, é um sininho assim para a gente tocar, para que os nossos avaliadores emergentes, para a gente, que é avaliador emergente, para pensar nisso e refletir sobre isso proativamente. E com essa deixa, eu vou chamar mais pessoas para trazerem perguntas. Se não tiver nenhuma pergunta na sala, eu tenho uma pessoa aqui que eu sei que está por aqui, que mandou uma pergunta super interessante, e eu queria até trazê-la, se não tiver mais ninguém querendo falar. Dá um minutinho. Kelsey, você tá aí? Tô vendo que ela tá. Tu mandaste uma pergunta muito interessante sobre
as competências em termos de como você monta a sua equipe pensando nas competências interpessoais. E eu vou passar para ti, para tu trazer um pouco mais dessa reflexão para a gente poder conversar sobre isso. Ela tá por aí, Kelsey? Parece que tá. Mas o microfone dela tá fechado. Ah, não consigo abrir o microfone, peraí. Ok. Consegue agora, Kelsey? Eu te fiz apresentadora. Sim, sim. Pronto. Ok, estou aqui agora. Sim, a minha reflexão foi pensando principalmente no papel de um líder de uma avaliação. Muitas vezes pensamos nas habilidades técnicas que queremos trazer para a equipe. Preciso dessa habilidade para essa parte, eu preciso de uma habilidade quant, outra habilidade qual, por preencher ou responder essa parte de uma chamada. Eu fiquei curiosa se tem algumas dicas de como também incorporar elementos de competências interpessoais nesse cálculo, como que eu vou escolher alguém pensando nesses outros elementos. Muito boa pergunta, Kelsey. Alguém quer dar uma opinião? Márcia, Ana? Eu não sei, eu quando monto um time, eu vou um pouco pela minha sensibilidade, assim, do que eu observo, né? Por exemplo, a Jéssica, que é uma jovem e se comunica bem, tem iniciativa e quer aprender, eu colocaria a Jéssica no lugar mais desafiador, assim, do trabalho, né? A pessoa que é mais tímida, a gente percebe, a pessoa mais fechada, é mais tímida, ela se sente mal, desconfortável fazendo um trabalho de campo, ela pode ajudar na análise. Eu acho que é tentar perceber as potencialidades, os talentos de cada um e tentando, né, colocar nas funções onde aquela pessoa vai se sentir bem, porque a gente tem que ser feliz, sabe? A gente tem que trabalhar. E acho que os líderes têm que perceber isso, que onde é que aquela pessoa vai ser mais feliz, é lá que ela tem que ir. E ela vai ser mais bem aproveitada e vai poder colocar sua luz para fora, seu talento para fora, né? Aí não tem fórmula, acho que também, de novo, acho que é a empatia, né? Pensar no outro, como é que aquele pessoa se sente naquele trabalho. Ouvir, né? Perguntar. Eu quando uma vez fui trabalhar no governo e eu assumi uma equipe que já estava lá. E aí eu chamei um por um e fiz 2 perguntas. Eu falei, eu quero saber o que é que você acha que você é bom, que você faz e que, puxa, eu faço isso bem. E a segunda é como você se sente feliz, bem. Eles falaram, ninguém nunca perguntou isso para mim aqui, não, tenho 20 anos de... Eu só queria saber essas 2 coisas. E eu fui arrumando a equipe de acordo com as respostas, e eles se deram super bem, né? É sobre gente, né? Eu acho que é muito difícil, aquilo que a Kelsey está a perguntar é muito difícil, sobretudo quando nós estamos a contratar avaliações externas. É virtualmente impossível saber. Eu posso dizer, eu tenho preferência e para este trabalho acredito que é necessário ter determinado tipo de características, mas na hora de contratar a pessoa, a única coisa que eu consigo atestar é se a pessoa tem um certificado em como sabe dominar o SPSS ou como já participou em 5 ou 6 avaliações. Eu não consigo de facto saber se aquela pessoa vai ser uma pessoa sensível ao contexto, se vai ser uma pessoa ética. Porquê? Porque, sobretudo, se estiver em contextos em que os processos de recrutamento, de contratação são muito pesados, por exemplo, na administração pública, eu não tenho forma de conseguir saber isso, eu não consigo falar com aquelas pessoas, eu recebo uma proposta fechada, analiso a proposta fechada e contrato a melhor proposta financeira muitas das vezes, e portanto isso é muito difícil, o que significa que o papel do gestor da avaliação é fundamental. A pessoa que está do lado de cá a trabalhar com a equipa de avaliação tem que ter consciência de que vai precisar de tempo para fazer coaching e para
gerir aquelas pessoas, aquela equipa de avaliação com quem eu vou ter de trabalhar e que, em última instância, eu vou ter de prestar contas pelo trabalho que eles vão apresentar, dentro da sua especialidade técnica e da sua independência, mas o processo, o modo como se desenrola, eu tenho de estar muito presente, tenho que saber ler quem são aquelas pessoas, tenho que fazer a reunião inicial, reuniões de acompanhamento, saber como é que estão as coisas e tenho que também fazer coaching àquelas pessoas e ir detectando estas coisas, mas em última instância é coração dar o peito às balas e esperar que corra tudo bem, mas é de facto muito difícil. A priori conseguir escolher com base em competências interpessoais, eu acho que é virtualmente impossível. Eu tenho uma pergunta, um follow-up dessa sua fala, Ana. E quando você entende, quando você está nesse processo já de implementar a avaliação, né? Você contratou o avaliador, o time de avaliadores, e aí você entende que aquela pessoa não era o que você estava esperando, não na parte do conhecimento prático, né? Da metodologia ou da formação, mas sobre as habilidades interpessoais. Como é que a gente lidar com isso? Como é que a gente, né? Como é que a gente maneja isso, Márcia, nos nossos times de avaliação? Bom, Eu acho que passa por isto, não é? Por fazer o coaching, por fazer o acompanhamento e no limite a bomba atómica, no limite a bomba atómica que é cancelar o contrato, que é revogar o contrato. E se há alguma coisa que de facto está, o pior que pode acontecer é o processo ser de tal forma mau que cause dano a todos os que estão envolvidos, que cause um risco reputacional e, portanto, mas é uma solução de limite, de última instância e que em muitos contextos ninguém quer recorrer porque vai criar carradas de burocracia e de trabalho, mas a questão tem de ser mesmo a gestão, a proximidade, o coaching, até um certo ponto, porque depois também não podes interferir no processo, és gestora do processo de avaliação, mas não podes interferir na avaliação. Agora, se houver questões éticas graves e por aí fora, bomba atómica. Eu acho que isso é preciso ter essa coragem também de chegar a esse ponto. Às vezes a gente protege uma pessoa e está desprotegendo todo um trabalho, né? Então, o compromisso é com a qualidade e o bom relacionamento do trabalho. Mas vamos ver aqui a pergunta do Moisés. Então, será que as competências variam conforme a fase de avaliação do projeto, ex ante, meio percurso, final ou ex post? Talvez a competência necessária na fase de criação de baselines varie em relação a meio percurso e definitivamente no final. Pois não sei se são tão diferentes assim, Moisés. Eu acho que mais é o foco do que você está buscando, é que talvez te exija menos, né? Quando a gente está fazendo uma análise de baseline, né, uma ex ante, talvez a gente não tenha tanta interação assim com o campo, né, com como as coisas estão sendo implementadas e tal. E eu acho que no meio termo é ter a consciência, né, de que você não pode esperar resultados tipo efeitos no meio do caminho, né, saber os limites, né, daquilo, e também isso é definido pelas perguntas. E a coisa do final é que eu acho que é mais desafiadora mesmo, porque é no final, se você está fazendo uma avaliação de resultado final, é que você vai ter que dizer, olha, teve problema de desenho, teve problema de implementação, teve problema de focalização, tem desigualdade aqui embutida. Então você vai, aí é mais delicado, porque você vai ter, né, um panorama geral aí para dizer, e às vezes as notícias ruins estão mais aí, né? Porque no meio do caminho você vai, isso aqui, ó, essa tendência tá complicada, tem que ajustar isso, mas você não deu um veredito em termos de valor e mérito e valor daquilo comparado com o que você foi analisar, né? Então, acho que o cuidado político eu vejo diferente. Fala, Fábio. Já digitei, não tenho como falar. Tá bom.
Ok. Insufo Omar. Teses de mestrado. Acho que pode ser mais específico, Insufo. Você quer falar? Insufo, tá por aqui? Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Estou por aqui. Obrigado. Eu falo de Moçambique. Sou consultor júnior em monitoria, avaliação de projetos. Trabalho nessa área há 4 anos. Então, fiz licenciatura em agronomia. É uma história idêntica da que estava a apresentar. Me formei em engenharia agronômica, só que comecei a trabalhar na área de monitoria e avaliação de projetos. Eu fiz pós-graduação em gestão de projetos de desenvolvimento sustentável e agora pretendo fazer o mestrado em sociologia rural e gestão de desenvolvimento. Então, estou na fase de tentar criar ideia, né, da tese, porque um dos requisitos para poder candidatar-me a esse curso é ter uma proposta de projeto. Então, é uma área academicamente nova, né? Então, estou à procura de alguns links, de alguns repositórios, onde posso encontrar algumas teses de mestrado para poder inspirar-me. Acho que não apenas tese, mas você podia olhar nos repositórios aí de artigos acadêmicos também, né? Sei lá, eu sempre vou no Google Scholar, a faculdade que eu estudo também tem uma biblioteca virtual grande que estudava, né? Mas você pode começar fazendo umas buscas pelo Google Scholar e aí acho que você pode definir tese de mestrado, você pode definir se quer procurar artigo. Não sei se vocês têm mais alguma dica, Fábio, Fernanda, Ana. Nada que me venha em mente. Rápido, assim, mas Ana. Sim, de facto, como há poucos cursos, há pouca oferta formativa específica nestas áreas, se calhar eu começava por ver o repositório da Márcia e ver onde é que há alguns mestrados e depois a partir daí saltar para as páginas desses cursos e tentar perceber quais são os temas que estão mais na berlinda. Algumas universidades têm as teses de mestrado disponíveis, outras não. Eu, por exemplo, fiz o meu mestrado na Complutense em Madrid e as teses de mestrado ali ainda são todas em papel e não há nada digitalizado e disponível, por exemplo. Portanto, não é um bom sítio para começar. Mas se calhar, como dizia a Márcia, ver quais são os temas que estão em discussão e na agenda. Eu diria